Hello, hello. You hear me? Lots of radioactive force. Fala, galera, mais um episódio do Escafandro. Estamos aí de novo na quarentena, falando em vídeo, para falar das novidades, das nossas vidas, que tá tão difícil tudo. Conta aí, como é que vocês estão? Cara, primeiro eu queria falar, cara, essa nossa vinheta é muito boa, meu. Passa ela de novo aí. Passei lá de novo. Ficou legal, ficou legal. Então, cara, tô de boa aqui, trabalhando. Eu tenho a sorte de continuar trabalhando, né? Tem tanta gente que tá sem ter o que fazer, assim. E só que eu tô trabalhando demais e eu tô vendo bem menos coisas que eu gostaria. Qual foi a última coisa que você viu aí? Putz, eu tô revendo... Eu vi algumas coisas bem interessantes esses dias, na real. Mas tô revendo Mr. Robot, como eu falei que ia fazer, e eu acho foda ver que... Você tá revendo tudo? Eu vou começar do zero, então eu vou até o final. Da outra vez que eu comecei a assistir, eu não fui até o fim. E eu acho foda como eles incorporam narrativas não verbais, não textuais, né? Para a construção do roteiro, de personagem. Acho bem foda, né? Não, acho que a última série que eu vi que brinca com linguagem também, né? Tem uns episódios que é bem diferente, assim, que é tipo, não no nível, eu ia falar que é no nível do Twin Peaks, episódio 8 lá, depois eu falo disso, que eu reassisti tudo Tá. e vi a décima Eu não temporada. sei se é a última, não. Eu vi várias séries, assim, que experimentam coisas durante o... não é uma constante. Tem um episódio completamente diferente de tudo, que a Isso. linguagem narrativa, acho muito foda. Apesar de Não... eu não gosto da conclusão, como a gente falou a última vez, eu acho que a conclusão eles Uhum. perderam a mão, uma pena. Mas a série é boa. Então, mas estamos aí. Se você quer falar alguma coisa, Ramon? Senão eu já caio aqui na... Não, bem, coisas que eu vi, eu acho que a gente pode ir por esse caminho aí, eu não vi... Eu também, eu tenho trabalhado muito mais estando em casa. Esse negócio de home office é uma mentira, cara. Uma mentira, grande mentira. Eu achei que ia ficar na piscina. Tem muitos anos que eu trabalho de casa, então nada mudou para mim, mas ao mesmo tempo eu tenho tido muito mais trabalho, eu tô com essa impressão. E tenho visto muito menos coisas, assim, que eu vi, assim, recentemente, duas coisas que a gente nunca falou por aqui, que é A Amiga Genial, a série da HBO. Ah, sim, aí, você curtiu? Cara, eu gosto muito da produção, sabe? Ela tem um acabamento meio Mad Men, assim, que me impressiona muito, assim. Os carros, os figurinos. De retratar a época, né? Não, é impressionante. Todo o trabalho que tem. Claro que você fazer uma série de época na Itália facilita muito, porque, bem, os cenários já são de época, eles não mudaram muito nos últimos 2000 anos. Mas eu gosto muito. Mas eu tô vendo, ainda tá saindo, né? Eu vi a primeira temporada e eu parei. Não curti, não. Não curtiu? Eu li os livros, eu acho legal a série, assim. Eu confesso que de vez em quando eu tenho uns problemas com os atores, assim, não convém muito. A história é boa. Eu não li o livro, mas imagino que deve ser envolvente, é legal. Mas eu acho que tem alguma coisa errada na série. Alguma coisa narrativa, os atores, alguma coisa... Eu não sei, me incomodou. E aí eu larguei pra lá. Não sei se eu continuo. Aí ficou lá, não continuei. E a outra que eu tô vendo que eu gosto muito, cara, e que eu acho que tá melhorando, que eu acho que deu uma caída na segunda e essa terceira temporada dela tá melhorando, é Killing Eve. Que eu acho bem legal, né? Que eles têm aquela ideia que cada temporada é meio que um produtor executivo, que é o cara que meio que controla absolutamente tudo do desenrolar da série, né? E assim, nessa é o contrário, né? As atrizes são demais e tem muito controle da situação e eu gosto, assim, ela é chocante, mas não gratuita. Enfim, essas são as duas que eu tô vendo mais descompromissadamente, assim, eu vejo porque eu gosto de ver e tô curtindo bem. E tem outras coisas que eu tô... fala. E as finais do futebol que você tá vendo? Conta aí. Você tá revendo as finais? Não, eu gosto. Eu gosto muito de futebol, né? E aí
eu tenho entrado na onda das pessoas de verem jogos antigos, né? Mas os canais de esporte estão tudo fazendo isso? Eu não acompanho, então o que eles estão A fazendo? maioria, reprise? os que têm direito, assim, eles estão reprisando as finais, né? Mas aí rola debate depois? Nossa, o Brasil jogou bem, não sei o quê. Não, aí rola muita reportagem com o jogador que marcou o gol sabe? Produtores de conteúdo Coisa, sobre esporte nas redes sociais, no YouTube, eles estão produzindo muitas análises e discussões sobre jogos antigos, sabe? Tá rolando uma reflexão imensa sobre as pessoas revendo certos times, certas partidas, certas competições hoje, qual que é o significado delas, o que representa, sabe? Eles estão revisitando, sei lá, a própria seleção de 94 aí, que foi campeão, mas campeão jogando feio, e aí hoje eles já acham que joga melhor, enfim, hoje eu estava vendo a final da Libertadores do ano passado, e mas é também, sabe, é uma pena, sabe? Outro dia eu estava vendo que eles ficam passando esses jogos do Brasil em Copa, né? A Globo estava passando e só passa uns jogos assim, final de 94, putz, foi uma final caída, né? Apesar do Brasil ter sido campeão. Final de 2002, também, uma Copa fácil. E aí depois passa umas finais de Copa de Confederação, que não vale nada. Final de Olimpíada, não vale porra nenhuma. Eu acho que seria interessante mesmo passar um 7-1, sabe? Caralho. Nossa, cara, porra, mas aí 90, a gente já tá mal 90, já. Pra quê? Acho que tem um papel didático, assim. Se você gosta de futebol, tem que assistir essa porra. E aí, claro, né? Tipo, você assiste Relembrar traumas. Não, eu acho que tem seu papel. Sabe? Mas, enfim, é entretenimento também. As pessoas querem escapismo, né? E querem o escapismo mais puro e ingênuo e genérico, né? E não vai ser vendo 7-1 que... Mas, enfim, é isso. E eu tenho lido umas coisas, mas acho que essas coisas que eu tenho lido... Na verdade, muito pouca coisa, desde a nossa última conversa. Mas o que eu tenho lido, eu acho que bate muito com esses assuntos que a gente vai falar e de ficções científicas. Legal. Você falou uma coisa que eu achei, assim, tem um paralelo com o que eu estou fazendo, que você falou de assistir Killing Eve, não, a primeira série que você falou, que é a adaptação do livro também. Amiga Genial. Amiga Genial. E semana passada eu peguei para ler o conto do Philip Dick, que deu origem ao filme lá, o Total Recall. E aí eu peguei para falei, quer saber? Eu fui assistir os dois filmes, né? O de 90 e o de 2012, para fazer essa comparação, assim, achei uma experiência interessante, porque tem o Colin Farrell, né? O remake tem o Colin Farrell. E aí, presta? Cara, eu nunca vi, não. Eu vou começar falando assim, o conto original, ele é curtinho, assim, se ele é rapidinho, metade do conto é o que está lá no filme. Nos dois filmes, né? Os dois filmes pegam essa história do cara que vai fazer implantar uma memória falsa de que ele era um espião e tal, e no final eles descobrem que essa memória era verdadeira. Assim. O conto ele é mais focado no aspecto é um personagem, um cara que tem uma vida medíocre lá, que é um sonhador que quer muito ir para Marte e sabe que ele não consegue, e ele vai comprar esse serviço que é de implantar essa memória nele, né? De que ele foi para Marte, que ele era um espião. Descobrem que isso é verdade. No livro isso é metade no conto isso é metade da história, né? E aí essa história é muito sobre isso, sobre buscar uma significância, sabe? Buscar um porquê das coisas. O Philip Dick, ele sempre lida muito com esse tema da memória, do papel da identidade dela na formação da sua identidade, de quem você é, né? E o filme vai muito mais nesse caminho. Qual dos dois? Os dois filmes? Os dois filmes. O filme de 90, o original, eu adorei, cara. Adorei. Assim, assistir ele de novo Eu morri de medo quando criança nesse filme, por causa daquela cena do olho esbugalhando dele, que ele mata. Esse filme não deveria ser assistido por crianças. Mas nenhum filme dessa época. É muito engraçado. É o que, Ramon? É Paul Verhoeven, né? Que eu acho que eu ia falar, Paul Verhoeven. Pra gente, né? Ele é sempre porrada, barra pesada de golpe. Não, ele não é um cara que pega leve. Só que aí você pega, por exemplo, o Robocop ou Tropas Estelares. Robocop é muito mais.
Cara, e fazia bom sucesso com a molecada, sabe? Tanto é que Robocop virou desenho animado, sabe? Exato. Não, eu assistia, mas eu ficava traumatizado. O Robocop, aquele cara de ácido que o carro passa e explode. E é um Cara, tema super ficava... complexo, assim, super pesado. Tudo é muito gore, mesmo nesse Total Recall dele, tudo é muito gore, muito violento, muito bruto, né? Uhum. Mas você acha que no romance original, não? No conto original, não? O conto, ele vai muito por outro caminho, assim. Isso é metade do que acontece lá, e eles pegam isso e esticam mais para contar essa história do cara que vai para Marte e vira... O filme, inclusive, eu acho que ele é bem sagaz no roteiro, porque a história da memória, o que acontece? Ele vai para Marte, ele é um espião, e ele faz aquele esquema de double cross, né? Ele vai para lá, tentar para se infiltrar nos rebeldes. Os rebeldes querem a liberdade de Marte porque eles são escravizados, basicamente escravizados. E só que no meio desses rebeldes tem um monte de mutantes que conseguem, eles são telepatas. Então ele não consegue se infiltrar, porque eles conseguem ler a mente do cara. Então eles implantam essa memória de ser outra pessoa para ele se infiltrar nessa organização e tentar derrubar eles. Só que aí acontece o contrário, tipo, essa pessoa nova que eles inventaram, ela acaba mudando de lado mesmo. Então, a história é inteligente, eu acho bem interessante. Então, é legal você já ter puxado por isso, que aí é o começo do assunto que eu queria puxar para vocês, assim, de que todo mundo tem falado que a gente está vivendo uma realidade distópica, de que as ficções científicas não previram que a gente ia chegar nesse ponto e tal, e aí é interessante perguntar, a gente está vivendo mesmo a realidade distópica? Os filmes de ficção, eles retratavam o mundo de diversas formas, né? Mas nenhum deles, eu acho que imaginou um futuro que em 2020 a gente estaria vivendo isso. E aí a partir disso eu me questiono também, o que será da ficção científica depois disso? Porque eu acho que muda muito a nossa ideia de... Porque ficção científica é aquela coisa, né? Se a gente considerar ficção científica como aquilo que tem base científica, de investigações científicas e as questões éticas, morais e filosóficas que vêm dos avanços tecnológicos e científicos, né? Porque é muito abrangente, né? Tem gente que considera, sei lá, qualquer coisa fantasia, ficção científica, mas enfim, colocando... Os limites de gênero são muito discutíveis, né? Sim, e aí eu fico pensando nisso, porque sempre a ficção científica, a literatura, o cinema sempre veio de questões e dramas que a sociedade foi enfrentando ao longo do tempo, né? Tipo, o medo de alienígena, de invasão espacial, vinha muito por causa da guerra, né? Quando a bomba atômica... Começou a ideia da bomba atômica, de um fim do mundo próximo, que começou a ter muitos filmes de espaço, de expansão do espaço, de imaginar a sociedade indo para outro planeta, a humanidade indo para outro planeta. E aí depois com a Guerra Fria veio os filmes de paranoia, as histórias de não confiar no outro. E aí eu fico pensando agora que a gente está vivendo uma pandemia que não tem comparação, pelo menos nesse século, qual será o retrato disso daqui para frente, sabe? Na nossa imaginação de futuro. Porque aí puxa um pouco o que a gente comentou, acho que a gente já falou rapidamente no episódio passado, de que tem muito filme dos anos 80, principalmente, que imaginava o futuro em 2020. Nas primeiras décadas do século XXI, né, que a gente está vivendo agora. E aí era carro voando. Nos anos 50, 60, você falava dos anos 2000, né? Exato. Tipo, acho que o Blade Runner se passa também em 2019, não é? 2020 e pouco. Não lembro. É por aqui. Confere aí no Google. Deixa eu procurar aqui. Tem vários, assim, o Akira, que a gente comentou, que passa em 2020, né? Hã? É o quê? O último filme foi 2049, né? Então, é porque era 30 anos depois que a continuação se passava, 2019. 2019, então, eu lembro que era perto. E tem vários filmes dessa época que pensam o futuro em 2020 ou nessa primeira ou segunda década do século XXI. Agora que a gente chegou, que a gente viu que o futuro não é exatamente isso, que a gente está lidando com outras questões, e acho que a tecnologia está aí ainda, não é só na questão do desastre biológico natural, mas tem uma questão tecnológica envolvida, né? Também na política, economicamente, socialmente, acho que tá tudo no mesmo pacote, assim. Mas é uma coisa que acho que a gente não previa. Aí eu fico pensando, o que a gente vai imaginar a partir de agora, sabe? Eu sinceramente, eu tenho uma
sensação de que talvez as próximas histórias sejam sobre passado, mais do que sobre futuro. Mas aí já são, né? Não, mas aí acho que vão bombar muito nisso, porque A gente tá revendo o jogo de futebol? Aí a nostalgia. Então, mas é isso, exatamente isso. Tipo, as reflexões vão começar vindo do que a gente fez lá atrás e que acarretou no que a gente está vivendo hoje, sabe? Quer dizer, Assim, toda ficção científica, ela é datada por natureza porque ela está sempre falando a partir daquela realidade que foi construída, né? Então, por exemplo, eu estava vendo o Honest Trailer que saiu agora do Blade Runner 2049 Eu vi, e as bom. grandes piadas deles são falando eles não imaginaram um celular, não imaginaram televisão de tela plana, era tubo ainda e tal. Uhum. E É engraçado assim, que eu tem acho uma que as entrevista ficções do científicas que vão Verhoeven estar falando falando de disso. hoje, elas vão dizer muito a respeito, as ficções científicas produzidas a partir de agora, claro que vão dizer muito a respeito da nossa realidade. E se eu tivesse que apostar, assim, eu acho que as que me soam mais interessantes, as que me parecem que têm potencial para soar mais interessante, são aquelas que poderão dizer respeito ao distanciamento social, sabe? Porque eu acho que esse que é o elemento mais novo, assim, como é que pode acontecer a interação, como é que a humanidade terá continuidade sem as pessoas se conhecerem, sem as pessoas interagirem e toda ficção científica, boa ficção científica, esses contos, por exemplo, que resultaram em muitos filmes, né? Seja Blade Runner, seja Total Recall, eles pegam ideias muito concisas assim, e eu acho que as que mais me interessam são as que exploram até o limite, né? Por exemplo, a gente estava falando do Filhos da Esperança, Filmaço, e eu né? acho que a gente já gravou um episódio inteiro sobre Não, os Filhos da Esperança, né? Infelizmente, não. sobre ele não. Mas É uma boa ideia. Mas a gente sempre cita, a gente sempre cita. Mas Mas é uma eu boa lembro ideia. dele também. para mim a beleza dele é que assim ele pega uma ideia, um plot muito básico. Ó, acabou filho, não tem mais, não se reproduz mais. Mas surgiu um. E assim, ele mostra todas as repercussões e consequências, mesmo que elas sejam de pano de fundo para essa trama que está acontecendo. E vai até o fim, né? De tipo, cara, olha o caos que se instaurou, olha os radicais que surgiram, olha nesse contexto, ele estava falando do começo dos anos 2000, né? Mas ele ali está falando sei lá, do movimento dos refugiados, sabe? Ele vai no limite, assim, da galera Uhum. tentando entrar no Reino Unido e não deixando. E, assim, é um plot mínimo, né? E ele explora até as últimas consequências, assim, tipo, e é visualmente lindo, né? Esse Total Recall a refilmagem, cara, o diretor é aquele Len Wiseman, que Len é o cara Wiseman, sim. que dirigiu todos os Anjos da Noite, sabe? Eu acho que não poderia ser Underworld. algo Pode mais crer. genérico, sabe? Não, E eu acho que é de uma contando... leva de filmes recentes de ficção científica que Uhum. tentam reproduzir muito da estética do Minority Report, que tem uma fotografia que... Eu não terminei de falar sobre as comparações dos filmes, mas realmente esse filme de 2012, ele é péssimo, assim, ele é genérico em tudo que ele pode ser. E ele não vai buscar nada do conto, ele não tenta ser original em... Tem uma ideia deles que eu acho original até, mas no geral é um filme que é desnecessário, sabe? Que ele não traz nada, absolutamente nada de reflexão, sabe? Se você assistiu o outro filme, esse filme de 2012 Tá. Mas a questão a questão do filme ainda é relevante para os tempos de hoje? Porque o Philip Dick, acho que era... Me corrijam se vocês discordam. Eu acho que o Philip Dick, ao contrário do Asimov, que estava preocupado na ética da evolução tecnológica, o Philip Dick era sempre uma coisa moral, sabe? ele fala muito da Até onde a pessoa, gente né? pode ir. Então, a Fala muito moral da humana, pessoa, né, com a evolução da tecnologia. ele está Mas sempre falando, sei lá, de memória, de sonhos, de identidade. Isso é atemporal e, sabe, acho que não é uma questão de estar querendo, sei lá, prever as coisas. Ele está falando sobre o que a gente é. Sempre, sim. Essa é uma constante nas histórias deles, né? Só que aí, quando vai para o filme, isso vai pela visão de quem está fazendo o filme, né? Sim, então, claro, o Verhoeven falava isso de um jeito
O Len Wiseman tenta também, só que cai no vazio, assim. Porque isso que o Ramon falou, eu fico pensando também, porque o óbvio agora é a gente pensar, nossa, o que vai ter de filme sobre pandemia, sobre vírus. Cara, eu acho que não. Eu acho que o medo não vai ser o que do vírus em si, vai ser do que a sociedade vai se tornar a partir disso, que acho que é o seu ponto, né, Ramon? As abordagens vão ser justamente assim, como vai mudar a sociedade, sabe? Eu tô fazendo suposição aqui, imaginando como é que vai ser as abordagens da literatura, do cinema a partir de agora. É meio que assim, é isso. Qual o impacto mais dolorido para a gente? Claro, além das mortes e tudo que estão acontecendo, mas e da economia e tudo mais. Acho que vai ter muita história disso, não tem jeito. Mas acho que os mais filosóficos vão ser justamente essa coisa também acho que vai ser o lance do afastamento social e de volta, acho que vai voltar o lance da paranoia. Da paranoia faz parte. De lidar não só com o outro que pode estar doente, mas o outro que pensa diferente de você. Isso é cada vez mais intenso na sociedade, né? Olha, agora, no Brasil, a maior amostra. Tem um idiota aqui que grita mito, berrando. Aí, cara, a vizinhança inteira fica burro e fica uma guerra. Fica meia hora ela gritando, brigando, sabe? Imagina se ele faz isso na rua, sei lá... Isso é um exemplo óbvio, mas assim, tem mil camadas que a gente está se afastando do outro fisicamente, moralmente, eticamente, sabe? Acho que esse afastamento humano é que talvez vai vir em questões em filmes, vai ser a questão filosófica dos próximos filmes de ficção científica, eu imagino. Mais do que a doença em si, porque doença tem muito filme que fala de pandemia, de doença que devasta a sociedade. Eu acho que ninguém acredita que a sociedade que a humanidade vai ser devastada, pelo menos não por essa, né? Então a questão é mais profunda, sabe? É o psicológico nosso em relação a isso, assim. Vocês acham? Você tem sempre os traumas que esse tipo de situação geram, né? Exatamente. E aí daí vem as novas reflexões. Eu assisti esses dias, eu falei pra vocês, não sei se eu falei, o Strange Days. Vocês estão ligados? Sim. Que é o filme da Catherine Bigelow. Isso. Nossa, como é que é o nome em português? Estranhos Prazeres. Estranhos Prazeres. A Catherine Bigelow, que é a diretora do Hurt Locker, que ganhou o Oscar, a diretora do Zero Dark Thirty. Cara, ela merecia mais atenção, essa mulher. Não, ela é foda. Ela é um dos melhores diretores de ação desde sempre, cara. Desde sempre. Achei incrível. Que filmaço. E eu fiquei impressionado. Claro que tem coisas meio datadas no roteiro, que é do James Cameron, inclusive. Eu acho que eles eram casados na época, que é de 95. E tem umas coisas meio datadas, tem uma reviravolta do vilão, que é meio bobinha. O filme tem um lance de ano 2000 também, não é? Então, mas aí que essa da virada. Ele se passa na virada de 99 para 2000, numa época que a polícia inventa uma tecnologia para mudar o grampo, em vez de botar microfone, é uma coisa que a pessoa bota na cabeça e ela grava o que ela está vendo e depois investiga. E aí tem um mercado negro disso, de pessoas vivendo a memória de outras. Porque as pessoas gravam, aí a pessoa começa a gravar transando em casa e vende essa imagem, sabe? Começa o mercado. Aí começa a ter como é que chama quando sei lá, começa a matar pessoas, essas coisas, não é? Violência. Mercenários, assim? O filme é sobre isso, né? Tem um assassinato e aí... Então, eu vou chegar nisso, porque a questão, além tem esse mercado negro, que é muito interessante, porque tem um lance de que eles começam a editar as imagens, tem imagem de que um cara que morreu, um assassino que morreu, aí nossa, isso aí vai ser caro. Não, mas eu não vendo imagem de gente morta, tem que tirar esse final. Então, acaba sendo um comentário também para violência no cinema, assim. Muito bom isso. E além de tudo, ele tem uma camada social que é muito foda, que é muito a violência policial, o racismo policial, que é a trama toda do filme. No fim se passa de 2 policiais que mataram um negro. E aí, só que era um negro famoso e eles mataram por puro racismo, assim. E tem essa imagem gravada, uma prostituta grava essa imagem. E aí o filme fica o MacGuffin do filme, sabe? MacGuffin, que é o elemento do plot, que é a busca de todo mundo, é esse objeto que a mulher gravou e tal. Enfim. Mas, achei que massa, uma temática do caralho, assim, que serve muito para os dias de hoje. Acho que é um filme que demorava para fazer remakes. A minha questão é essa, se fizessem remake, ia ser um baita filme relevante para o nosso tempo, sabe? O problema o que eu questiono, se todo remake de ficção científica, não sei se permanece a relevância filosófica dele. Então, essa é uma questão, porque por você pega esse Total Recall de 2012, não houve uma preocupação, não senti uma preocupação por parte
de quem Falar alguma coisa. produziu ele, de falar algo novo. Hum. Era só, vamos pegar esse filme aqui, refazer e ganhar dinheiro. Só que eles, para começar, eles quebraram a primeira regra das refilmagens, né? Se o filme original é com o Schwarzenegger, você nunca regrava. Né? Começaram errado. Assim. Ó, peraí, que já teve, hein? Será que não? Deixa eu pensar. Não. Procura aí. Mas assim, é um filme asséptico, sabe? Tô pensando outros, assim, que possam... Eles vão muito no futuro, assim, diferente, eles não tentam botar um futuro de 30 anos, ele bota muito lá na frente, só que eu acho que fica tão distante que acaba quebrando o seu envolvimento nas cenas de ação, que são melhores que a do filme original. O filme original não tinha cenas de briga, de luta, né? Tinha bem pouco, e a maioria era o Schwarzenegger dando tiro em todo mundo e jogando os caras por algum vidro, sabe? Sim. E era a linguagem dele, e ok, assim. Esse filme novo tem bastante cena de luta, e as cenas são interessantes, mas elas não o filme no geral não te causam sensação de que tem alguma coisa em risco, sabe? Em nenhum momento, sabe? Mas aí tem essas coisas que eu fico pensando por exemplo, o Strange Days, ele ainda pega um pouco, como é 95, da estética cyberpunk, de imaginar a decadência urbana dessa cidade. Sim. Aí, tipo, os baderneiros da rua, assim, os punks que quebram tudo, ainda tem aquele visual de cropped, assim, sabe? Com cano. Que é uma coisa bem resquício da ideia de cyberpunk dos anos 80, né? Que veio ali. Não, total. E que hoje em dia, acho que isso já ficou datado. Então, eu só fico pensando isso. Quando a gente pensa em decadência urbana, a gente eu acho que o Filhos da Esperança é um que mostra muito bem, né? Como você citou, de imaginar o que seria uma decadência urbana realista, mais próximo do que a gente vive e possivelmente vai viver, sabe? Eu acho bem aquilo ali. Mostra Londres, parece Índia, né? O trânsito de Londres, né? Os caras no carrinho, uma confusão, trânsito sujo. Não, é um puta filme esse Filhos da Esperança. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu vi também recentemente aquela Kingdom, que é uma série coreana de zumbi. Eu adorei. Qual? Kingdom. Mas assim, eu fiquei pensando em histórias de zumbi, porque não é uma coisa que eu curto muito, né? E essa eu gostei bastante. E aí eu lembrei que uma das histórias que eu gostei bastante no passado foi a do aquele jogo lá, o Last of Us, que é de zumbi também, mas tem muito, bebe muito na fonte desse filme, né? Eles vão muito no... Vai sair o 2 agora, inclusive. E parece que vai ter filme ou série, não sei. Não sei pra quê. Já é um filme, já, o jogo? Eu acho desnecessário, assim. Até porque é o que eu tô falando, assim. A história em si, você já tem. Pega esse filme e fica reprisando lá pra galera, porque é melhor do que passar de novo. Essa série que eu assisti, a Kingdom, é uma série coreana. Eu acho bem interessante que eles pegam essa ideia do zumbi. Como eu falei, não é dos meus gêneros favoritos, né? Mas eu curti que eles jogam isso no meio de um plot político, uma Coreia meio medieval, sabe? Mas a série tem... eu vi isso. Então, ela é muito divertida. Assim, é legal? Achei a produção incrível, assim, as cenas de ação são excelentes. Se passa quando? Então, eu não saberia te dizer, sabe? Mas é um período histórico da Coreia que realmente existiu, que as pessoas passaram muita fome. E a fome... Eu tô achando que era no futuro. Não, é no passado, por isso que eu acho interessante. Porque você não vê história de zumbi que se passa, sei lá. Tem aquele da Segunda Guerra lá, dos nazistas zumbi. É um filme alemão, muito foda. Então, aí nessa série tem o tema da fome é muito importante, sabe? E os zumbis são bem representantes disso, de como eles quebram as estruturas sociais do jeito que a gente conhece, né? E a fome, ela historicamente é um dos fomentadores de revolução que a gente conhece, né? Certamente fome e pobreza vai ser também outro tema que vai voltar aí muito forte, assim, eu acho, para imaginar filmes que imaginam o futuro. Fala, André. Não, imagina, vamos supor que você vai fazer um filme
que se passa daqui a 30 anos. Como é que você vai representar o planeta? Sabe? Como é que você vai... Então, Como é que vai ser esse os Total settings? Recall, Assim? eles vão lá na frente, eu não lembro que ano que eles jogam assim, mas eles jogam muito lá na frente. E para começar, o filme não tem Marte, né? A história original e o filme, a história do Dick e o filme tem essa fantasia do cara ter ido para Marte. Nesse Sim, filme novo, não eles tem. tiram isso. Então, porque Tem Marte mutante. já não é mais um fascínio pra gente, Marte. Exatamente. Mas esse é o Eles ponto. fazem... Hoje, você imagina o quê? O que você imagina o mundo, sabe? Para imaginar daqui a 30 anos. Essa que é a questão que a gente... 30 anos é muito tempo, cara. Não, por isso mesmo. Já é difícil. Entendeu? Uhum. Porque daqui a um ano vai mudar muito. Agora, vamos daqui a 300 anos, sabe? Que aí pode botar carro. Qualquer coisa. Ninguém vai estar lá para jogar. Mas é engraçado, né? Como isso vai impactar, por exemplo, séries que se passam nos dias de hoje, sabe? Por exemplo, cara, uma série que eu também adoro, sempre esqueço de comentar por aqui, que é o High Maintenance. Eu comecei a ver, cara. Todo mundo fala. É bom? Todo mundo fala. Adoro, assim, muito bom mesmo. E é uma série meio feel good, assim, sabe? Você vê e se sente bem, o cara é legal, os protagonistas são interessantes e tal. E ela é sobre interação social, sabe? É sobre as pessoas, sobre pessoas indo em casa de pessoas, sobre esse cara vendo outras pessoas. E aí eu tenho muita curiosidade para saber como será uma próxima temporada, assim, porque e aí, eles vão ter que tratar sobre isso, sabe? Não tem jeito de você imaginar esse personagem que é o cara que fica vendendo maconha por Nova York de bicicleta, indo na casa das pessoas e se inserindo dentro da vida dessas pessoas sem levar em conta essa nova realidade, né? Claro que assim, eu acho que isso é prato cheio para bons roteiristas, sabe? Acho que não tem dificuldade não, sabe? Eu acho que só que o ponto é saber realmente até onde vai essa realidade que a gente está vivendo e por quanto tempo ela vai continuar e aí em que ponto que as séries vão incorporar isso ou não na narrativa delas, né? Por exemplo, eu ia falar que... Rapidinho, a gente vai ter que parar. Você segura aí, não esquece não. Voltando aí, porque o Zoom tem essa coisa aí de 40 minutos, tivemos que dar uma picotada aí, mas vamos lá. Isso sim é ficção científica, né? É um negócio que tá virando necessidade básica, a gente tem que pagar por ela. É ficção real, né? Essa merda de capitalismo. Mas vamos lá, Ramon, continua o raciocínio aí, se não perdeu. Não, e aí o que eu tava falando nessa de como as narrativas vão fazer uso dessa nova realidade, né, dessa nossa realidade, eu ia comentar que nessas últimas semanas eu não consegui ler muita coisa, mas eu tenho tentado parar para pegar coisas antigas para reler, sabe? E aí uma série que eu tô indo devagarzinho, assim, de tentar cada semana ler um encadernado, bem com calma, é Y, o Último Homem, que é do Brian Vaughan, que é no episódio passado eu tinha falado do Saga dele, que eu tava lendo, que é essa fantasia space opera maluca e tal, e aí o Y, o Último Homem, ele foi lançado em 2002, é a história teve essa pandemia, todos os homens morreram, só sobrou esse único cara, que chama Yorick Brown, e aí pois é, e aí o governo dos Estados Unidos fica sabendo da existência dele, o que sobrou do governo dos Estados Unidos, né? E aí vai uma agente para tentar levar ele para um laboratório para fazer exame para descobrir como que ele sobreviveu, para ver se consegue dar continuidade à humanidade. E ele também está querendo encontrar com a namorada dele que está na Austrália, ele está nos Estados Unidos. E essa série, eu acho que ela vai no ponto assim de, igual eu falei do Filhos da Esperança, sabe, de você pegar a ideia e levar até o limite, sabe, de mostrar as consequências. Por exemplo, cada encadernado da série começa falando de, olha, 90% dos líderes mundiais eram homens, sei lá, 80% de piloto de avião era homem, vai dando esses dados assim de tipo, olha o caos que se instaurou aqui, sabe? E é dentro dessa realidade que a história está ambientada. E ao longo dos últimos anos já quase virou filme com o Shia LaBeouf como
personagem principal, e ano passado também falaram que ia virar série, e aí eu fico muito curioso como Como é o nome? você Como é o nome? Y, o Último Homem. Eu fico muito curioso para como você está sendo republicado aqui uns encadernados de luxo. Ah, claro, já vi já isso. E Uhum. assim, é brilhante, é brilhante. Para mim, é uma das grandes obras, não só de quadrinhos, sabe? Dos anos 2000, assim. Que massa. E aí eu fico muito curioso para saber se, por exemplo, adaptando para os dias de hoje, que cara que isso vai ter, sabe? Quais são os temas sobre os quais essa série vai tratar, sabe? Como que esse plot vai dialogar com o mundo de hoje? E, e enfim, eu fico muito curioso. E esse cara tem uma outra série de ficção científica que eu acho sensacional e que ela, de certa forma, se forem fazer uma adaptação, vão fazer. Anunciaram no começo desse ano que é uma série em quadrinho que também saiu um pouco, eu acho que foi contemporânea do Y, que chama Ex Machina. Tem o mesmo nome da série Do filme. do filme. E por causa disso, até o filme que vão fazer vai chamar Great Machina, The Great Machina, não estou lembrando, é alguma coisa assim. E ela começa de um plot que é esse cara que é um cara que consegue o poder de falar com máquina. E aí ele se passa na Nova York de 2000, 2001, e aí no dia que ele fala com as máquinas, ele é capaz de fazer as máquinas obedecerem ele. E aí ele tá lá em Nova York, no começo, em setembro de 2001, um avião bate numa torre e ele chega a tempo de impedir o segundo avião de bater noutra torre. Olha E só. aí o que Foda. acontece, aí que isso bem no comecinho, assim, é no primeiro encadernado. Ele resolve se candidatar à prefeitura de Nova York e é eleito prefeito de Nova York, Que sabe? legal. E aí eu fico curioso, assim, você adapta essa série, claro, ela tem algo que é muito preso à realidade, né? Que é os atentados de 11 de setembro, então ela seria quase uma série de época, né? Ambientada 20 anos atrás. Enfim, eu fico pensando também como que uma série dessa, eu acho que para ela ser relevante, não vai ser só Entendi. sobre o 11 de setembro, né? Como é que ela vai falar desse mundo hoje, né? E aí eu acho que é a partir disso que vem essa questão, assim, não só de imaginar o futuro, mas as obras vão ter que se perguntar de não ficar datadas rápida, né? Exatamente isso. Porque eu também fico reparando filmes que eu assisto hoje, eu fico meio... Já me incomoda quando as pessoas compartilham cigarro no filme, por exemplo. Mas assim, mas eu Me acho que incomoda não, eu noto agora, sabe? É uma coisa que você pensa, compartilhando cigarros, tipo, não dá pra fazer isso hoje mais, sabe? Será que os filmes vão fazer isso ainda? Ficção científica, eu acho que é datada por natureza, sabe? Tipo, Sim, porque é um filme que concordo. se passa num futuro mesmo um filme que se passa num futuro muito distante, ele vai estar sempre falando do presente no qual ele foi filmado, né? Então, assim, ficção científica, ela tem que ser datada. Eu acho que não tem como não ser. Você não acha? Eu não sei se é datado a palavra. Porque Tá. eu entendo o que você está falando, mas não sei se é a Os palavra mais os temas adequada. geralmente, acho que o Ramon, você talvez falou isso anteriormente, que o tema é sempre referente àquilo que você está vivendo naquele momento, né? Então, Sim, sei lá, mas alguns era são Guerra recorrentes. Fria, sim, mas aí eu acho que vai além como eu falei do Dick, assim, ele fala de coisas que vão além do momento. Uhum. Sabe? As temáticas dele são sobre a pessoa, e a pessoa é a mesma, sei lá, discussões de identidade vão ser as mesmas, sempre. Diferente de você falar de tecnologia especificamente, né? Você pega o Devs, que eu comentei na última conversa que a gente teve, ele fala muito o tema vem da tecnologia dos computadores quânticos, né? Que hoje é uma novidade, mas sei lá, daqui a 20 anos vai ser a realidade como ela é, né? Tipo, ninguém vai estar preocupado, acho, com isso. A questão é isso, tá tudo passando tão rápido que até um filme ser produzido, lançado, muita coisa já aconteceu e pode acontecer e certos valores já podem mudar, sabe? Imagina, um monte de filme que tá aí esperando para sair, quando puderem sair, se não vai ter um monte de questão ali que
ninguém nem Já não liga faz mais. sentido, É, não é importante mais. ou sei É. lá, vai ter alguma questão de toque humano, um filme sobre toque que não, sabe, a gente vai assistir isso, sabe, coisas mínimas assim, às vezes tem Aham, um aham. drama lá de um menino que quer encostar numa menina, mas aí você pensa, porra, mas não pode mesmo, sabe? Menino quer espirrar na cara da menina, não pode. Algum filme que fala de gripe, algum que fala de alguma doença, a gente vai olhar, porra, não interessa isso mais, sabe? Lógico que eu tô falando aqui por alto, mas tem Eu isso, assim. assisti recentemente um filme também que tem uma cena que eu achei engraçada, que eles estão comentando sobre sexo no pós-apocalipse e tal, e aí a menina fala pro cara, eu preferia morrer de super gripe do que transar com você. Aí você já E olhou, esse filme, putz. esse filme é do ano passado. Não, e tem outra coisa que eu vi pensando de uma questão que acho que vai estar cada vez mais forte. Eu acho que a ficha vai caindo e que, como tá todo mundo falando que essa epidemia não vai ser a primeira e que possivelmente vai ter outras e questões, vai ter outras catástrofes biológicas, ambientais, é justamente a questão ambiental, sabe? Acho que vai ter mais filme preocupado com isso, sabe? Filmes e obras, né, literárias, seja. De retratar, de falar um pouco da nossa relação com o ambiente, sabe? Acho que essa tem sido uma conversa que está voltando. Eu não, como eu falei no episódio passado, eu não acredito muito que as pessoas tomem muita consciência, principalmente elite, classe média, que já sempre viveu em certos privilégios. Cara, é muito difícil a gente tomar consciência assim, de algum. A gente pode, claro que é possível a gente ir aprendendo, nossa bolinha ali, fazendo nossa parte, algumas coisas, mas eu acho que o sistema mudar em função disso, porque o capitalismo se baseia numa coisa predatória, sabe? Total. Não existe capitalismo consciente, sabe? E aí Assim, pensa que assim, o capitalismo do jeito que é hoje, ele vai se consertar para continuar existindo numa situação como essa de uma epidemia que afeta todo mundo. Exatamente. Só estão preocupados como continuar mantendo ele desse jeito e não como mudar ele. A gente fala em mudança, mas mudança só vem quando você sai para onde ir. A gente não sai para onde ir. A gente não tem outro modelo de sistema. A gente não tem outro modelo de organização social, sabe? E é por isso que vem uma questão que eu estava vendo uma entrevista com uma ambientalista esses dias, de que o modelo que a gente conhece, que é justamente os das sociedades indígenas, né? Tem muita referência ali que tudo indica que a gente vai estar voltando certos valores. Claro que acho que voltar a viver no meio do mato acho que não tem nem como mais para a sociedade já que a gente se encontra hoje, mas de buscar esses valores assim. Até o Terence McKenna, conhece o Terence McKenna? É um estudioso já morreu, né? Mas era eu sei. biólogo, entusiasta dos psicodélicos, dos cogumelos. Sei. E ele escreveu um livro. Dele, eu tava vendo um vídeo dele, acho que sexta-feira agora. Nossa, eu já zerei os vídeos dele no YouTube. Já vejo tudo. Acho ele muito foda. Ele é muito foda. Ele falava muito bem também. Ele é muito bom de vocabulário, assim. Mas ele tem um livro chamado Retorno à Cultura Arcaica, que defende muito isso, sabe? Que a tendência da humanidade é ir se deparando se deparando ao longo do tempo com a consciência de que essa forma que a gente pensou de organização é predatória e, consequentemente, é maléfica para a gente, sabe? E que cada vez mais vai se despertando essa consciência ao redor do mundo e uma hora a gente vai voltar aos valores anteriores e por isso a busca dos psicodélicos, das medicinas indígenas e a volta mas eu tenho a impressão que essa volta ela vai ser mais imposta do que uma opção, sabe? Imposta por quem? Pela realidade, cara. Vai chegar uma hora que não vai ter. Não, acho que Imagina não. se começar a cair tanta. Eu acho que isso vem a partir do que chamam de um despertar social, sabe? Não é uma coisa que você aprende, você vivencia. Então, antigamente já era de aquário, né? Que você falava. Não deu certo. Não, mas só acho que isso também é uma questão que eu sinto que está voltando, eu vejo mais gente falando, os ambientalistas estão chamando mais atenção, então, consequentemente, eu acho que vai se retratar na literatura também, no cinema, sabe? Não, nas artes. Nas artes em geral. Sim, eu acho que grande, sei lá, realmente você tem razão. Parte das narrativas vão começar a se voltar para esse tipo de discussão, né? Eu fico muito curioso com a velocidade com a qual isso vai ser incorporado, sabe? Por exemplo, com a qual todos esses temas aqui que a gente está falando,
vão ser refletidos nas obras que a gente consome, que a gente lê, que a gente vê. Por exemplo, eu acho que no caso de quadrinho, literatura, que envolvem menos pessoas e são mais práticos e circulam, são distribuídos de forma mais acessível, eu acho que a gente vai ver mais rápido. Mas, por exemplo, no cinema, que quando a gente pensa, sei lá, o 11 de setembro de 2001 e todos os filmes que vieram depois na velocidade, aqueles filmes que já estava numa onda de filme catástrofe, que já foi incorporando muito da paranoia que veio dos atentados, né? Só que, por exemplo, como é que você vai fazer filme agora, né? Tipo, os estúdios estão fechados. Claro que aos poucos as atividades vão ser retomadas, porque tem que ser retomadas, né? Inevitavelmente serão. Mas quando que a gente vai ver um filme no cinema que vai tratar diretamente sobre isso, né? O quanto que as produções que vão chegar num futuro próximo, elas já são coisas que já estavam encaminhadas há um tempo, né? Até coisas atrasadas, né? A gente não vai ver, não vai ser um filme, um blockbuster que foi adiado agora que vai tratar disso, né? E aí, por exemplo, eu fico muito curioso para como a gente vai receber um James Bond da vida, esse James Bond novo, que vai, sei lá, estrear ano que vem, o quanto que ele não vai chegar com cara de tipo, caralho, que bizarro, que mundo era esse aí, sabe? Total. Sabe, não se trata do datado, se trata do ultrapassado, sabe? De tipo, cara, isso não faz mais sentido, sabe? Isso é quase uma sessão nostalgia, assim. Eu acho que muito por isso, porque é um momento de transição de que os assuntos zeraram, sabe? É meio assim, a nossa ideia de mundo zerou. A gente precisa começar uma visão de mundo nova, me parece. E talvez as artes tenham que se resetar também, assim. O que a gente vai ver de um ano atrás já envelheceu. Claro que, sei lá, filme de super-herói, essas coisas acho que vai ter apelo sempre, sabe? Romance, mas vai ter pequenas coisinhas, como isso que eu falei, sabe? A pessoa compartilhando um copo, compartilhando um cigarro, passa na boca do outro, beijo, sexo, assim, meio que... tudo vai ser uma questão que já vai chamar a atenção pra gente de que isso foi feito há um tempo atrás, sabe? Então tem essa questão. E é isso, pra gente retratar a ficção, imaginar o que seria de falar de futuro é muito louco, assim. Sim. Que perspectiva é que a gente tem. Sim, exatamente. É verdade. Ou vai ser tudo pós-apocalíptico mesmo. O futuro só nos resta as perspectivas pós-apocalípticas. Que aí o pós-pandemia, quando a gente sair, vai se sentir num mundo pós-apocalipse, né? Que é como se estivesse vivendo apocalipse agora. Sei lá, pode ser também. Mad Max. Sim. Inclusive, Mad Max fez 5 anos essa semana. Até reassisti. Você já fez sua sessão, né? Eu fiz na sessão para comemorar. E ele anunciou que vai ter o filme da Furiosa lá. Eu fico meio em dúvida, essa coisa de prequel eu não gosto não, mas boto fé. Uma das coisas que eu gostava mais é porque você não tinha um background histórico dela, sabe? Eu gosto muito quando eles fazem isso que é legal, né? Isso é muito legal. Na verdade, o que me encantava é que tinha. Tipo, não, exato. É que não tinha braço. De não ter o braço, da maquiagem, de... Então, existia uma narrativa, de novo, aquela coisa da narrativa não textual, né? Tem toda você sabe que ela passou por coisas. Exato, é isso. Eu não preciso saber assim, o quê. Fica pra você pensar isso. Não quero que me conte. Sabe o que eu pensei? Se ele for corajoso e quiser subverter tudo, vai ser um Mad Max sem perseguição nenhuma. Vai ser vai ser uma adolescente que nem sabe dirigir, sabe? Aí eu quero ver. Cara? E não vai nem mostrar perdendo o braço, nada disso, sabe? É só uma menina que vive na cidade grande, antes do apocalipse. Era uma criança. Um filme é sobre uma criança antes do apocalipse. Imagina, que foda. Ia ser foda. Aí eu vejo. Agora, se for para fazer... lá pra ele, cara. Imagina. Então, vocês cancela tudo aí, eu tenho uma ideia melhor. E termina com o Immortan Joe chegando. Só que normal, saudável, né? Que ele é todo podre, né? Mas chega também ele saudável. Porra, esse foda aí, ó. Esse filme eu veria. Bom, é isso aí, né? Então, por hoje, a nossa reflexão aí sobre a situação atual e sobre o futuro que não existe. E a solução é olhar o passado. Vamos rever tudo que a gente viu, ficar vendo
passado mesmo, ficar... Bom, continuar falando mal, mas das coisas que tinha antes. Mas é isso, é o que temos, mas temos artistas aí para refletir sobre a situação e tenho certeza que vai vir muitos filmes bons ainda aí. Sim. Ó, gostou de terminar com otimismo? Que bonito que ficou. Positivo, hein? Pra cima. Aí, positividade. Vai ter filme bom, porque só os filmes mesmo, porque a realidade vai ser uma merda. É isso, gente. Valeu. Falou. Até a próxima.